Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, minha gente. Por aqui, graças a Deus, está tudo em paz, tudo bem. Eu espero que vocês, estejam bem também, que as coisas estejam fluindo aí na vida de vocês. Eu tô aqui já com lencinho, minha povo, porque aqui quando começa a esfriar, eu já começo a me sair aquela aguinha do nariz, sabe? Eu tenho essa coisa, mesmo não estando gripada, eu fico assim. Nós estamos aqui já no outono e o outono aqui começou já bem friozinho, a temperatura já bem, caiu bastante. A gente saiu do quente pro frio, sim, sabe? Não teve aquela questão de, agora tá mais fresquinho, depois esquenta, fica aquele calorzinho. Não, nós já estamos bem frio, bastante frio aqui. Para esse período, né, de outono, que é frio, mas assim, como eu disse para vocês, a temperatura caiu bem drasticamente, gente. Hoje tá fazendo 8 graus. Não que essa seja a menor temperatura, né, mas eu falo para outono, né, quer dizer que esse outono vai ser como o ano passado, já bem frio, já começa bem frio mesmo. Meu povo, tanto tempo, né, gente, eu tô sumidinha daqui, vou falar para vocês algumas coisas que aconteceram nesse período aqui que eu tava sumida e que eu não falei aqui com vocês. Eu tinha falado que eu tinha falado para vocês também com relação ao permesso de sojourno do meu filho, né, que ele tinha feito o pedido de permesso, fez o pedido de permesso de sojourno e demorou bastante, mas graças a Deus saiu agora no dia 9, no dia do meu casamento, gente. Foi como presente de casamento esse permesso de sojourno. Eu não tinha falado aqui porque eu não tinha falado desse assunto, né? Nos outros vídeos depois do meu casamento, eu tinha falado do dia do meu casamento e coisas assim, mas não tinha falado sobre o permesso de sojourno do meu filho. E algumas pessoas tinham falado comigo assim, ai Maria, quando eu dei entrada no permesso, né, falando que eu precisava de um advogado, porque seria praticamente impossível e tal, fazer assim, né, gente, mas sem advogado, mas eu não precisei de advogado, gente, só de paciência, né, porque eles realmente, depois que dá entrada no permesso de sojourno, eles, olha, demora muito tempo pra, como é que se diz, né, pra poder fazer a questão do permesso de sojourno, né, gente? Então, assim, demorou bastante. Foi quando meu marido teve infarto que aconteceu essa questão aí, né, do permesso de sojourno dele, 2024, né? Meu filho deu entrada no permesso de sojourno dele e eu já tinha falado isso assim que ele chegou, né, que é da entrada nos documentos dele, só que a gente foi no Ofício Imigrazione daqui. Eles disseram, vocês esperam um pouco, e aí espera um pouquinho e tal. A gente esperou, né, e fez todos os documentos que eles pediram mais documentos do que... Porque cada permesso de sojourno, eles vão pedir documentos diferentes, tá? Quem quiser depois saber qual foram os documentos que que meu filho precisou para fazer o permesso de sojourno dele, gente, deixa nos comentários que depois eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? Mas foi documentos totalmente diferentes do meu, né? Que o meu é porque eu sou genitora, né? O meu é reconhecimento familiar, mas eu sou, no caso, a genitora das crianças, né? Que são cidadão italiano. E o meu filho foi porque é irmão, então... são documentos totalmente diferentes, né, que eles pedem a mais do que aqueles que me pediram. Então, é isso, gente, tá? Mas demorou mais ainda do que o meu também. Eu parecia que não ia sair mais. A gente ficou aquela coisa, né, assim, gente, foi passando o tempo. Aí fez um ano em abril e nada de chegar esse documento. O policial veio aqui olhar, né, perguntar por ele. Eles geralmente acontece isso com todo mundo, gente, cidadão italiano, brasileiro. Aqui todos os cidadãos aqui que vivem, seja criança, adulto, tem residência. Para ter a residência, né, a gente faz o pedido da residência, aí vem um policial, né, e olha, aonde vou saber se você realmente reside naquele lugar. Então, aqui os policiais sabem, a gente reside, né, gente? Então, não é que você muda de um lugar para outro e aí você não dá satisfação, não. Aqui a justiça a gente dá satisfação.
você mudar de lugar, você tem que pedir a residência de novo. Aí vem um policial, né, ver se você tá morando realmente naquele lugar. É uma coisa aqui normal. Então, eles vieram, né, ver se meu filho morava aqui mesmo, aí pede o passaporte, né, que é o documento que tem naquele momento, quem tem, né, aqueles documentos naquele momento ali. E aí, ok, eu fiquei muito animada, né, isso foi bem antes de eu me casar, acho que um mês antes ou 2 meses. Fiquei bem animada, gente, mas aí, né, passa um mês, passa outro, aí você fica assim, nossa, já tinha passado tanto tempo, né, que tinha pedido permesso de sojourno dele, fez o pedido. E a gente fica naquela expectativa e pensando, né? Porque algumas pessoas já tinham me falado aqui que eu precisaria de advogado. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu realmente ia precisar de advogado para resolver a situação? Mas graças a Deus que não precisou. Aí você fica controlando, né, no site da Polícia Federal, depois que vai lá e eles marcam o dia, né? Você dá entrada no permesso de sojourno, que são papéis que a gente pega lá no correio, preenche, né, o tipo de permesso de sojourno que você precisa, né, que é o seu, que é adapta a você, que é, por exemplo, por reconhecimento familiar, por matrimônio, né, com um cidadão italiano, porque mesmo quem, né, acabou de se casar que ainda não tem a cidadania, né, tem que ter um permesso de sojourno. Então tem vários tipos de permesso de sojourno também por trabalho, né, e aí dependendo do seu permesso, você vai escrever ali qual é o seu tipo de permesso, vai lá e paga mais ou menos na faixa de 130, nessa faixa. Depois, né, fica com o papel que eles te dão, entrega aqueles documentação que você precisa levar. E aí, gente, olha, gente, não repara não que tem um barulho aqui, gente. Então, com obra que não acaba mais aqui nesse condomínio. Então, relevem o rumor. Mas é isso, meu povo. Depois que dá a entrada no permesso de sojourno, eles dão, a Polícia Federal te liga, né? Isso mesmo, dizendo a data que você deve comparecer para retirar as digitais. E aí você vai lá, aparece naquela data, né? Tem que ser naquela data mesmo, gente, no horário, tudo direitinho. Eles não atendem você quando você quer. Quando eles dizem, eles que dizem o dia que você tem que liga dizendo o dia que você tem que estar lá. E aí depois que tirar os digitais do meu filho, demorou bastante tempo, minha gente. Então eu fiquei assim pensando, meu Deus, será que eu precisava de advogado realmente? Mas graças a Deus não precisei de advogado. O permesso de sojourno dele no dia do meu casamento, dia 9, né? Ele tá procurando trabalho agora, ver se consegue trabalhar, né? E é isso, minha gente, né? Graças a Deus, né? Saiu esse permesso de sojourno e correndo atrás aí para arrumar um trabalho. Aqui tem umas agências que ajudam, né, o estrangeiro, imigrante, a arrumar trabalho. Só precisa da identidade e é isso, né? Identidade. Só que como ele ainda não tem identidade, já marcou para tirar a identidade e vai tirar a identidade dele, vai fazer um cadastro, na verdade, lá, que aí eles encaminham a pessoa para a vaga de trabalho, né, para estrangeiro. E é isso, minha gente, né? Graças a Deus, pelo menos essa parte aí tá encaminhada, né? E agora a gente, né, confiar em Deus que vai dar tudo certo. E uma coisa também que eu queria falar, minha gente, é que você que tá vindo de férias para Itália, grandes cidades, você tá vindo para Milão, Roma, Bolonha, Firenze, cidades grandes, minha gente, fica atento, tá? Aos protestos que tá tendo aqui, que é realmente uma quebradeira, tá? Uma confusão, é muito assim, muita violência. A pessoa vem de férias, não quer se envolver nesse tipo de coisa, né? E acaba se envolvendo. Se você vai, por exemplo, fazer um passeio na cidade dessa à noite, em um lugar onde estiver tendo esse tipo de protesto, tá? Ou então usar o metrô também, né? Que até os metrôs estão invadindo. Então, fico alerta aí, meu povo, tá? Se você estiver vindo pra cá de viagem, passeio, não venha para essas cidades grandes. Se você souber que tem um protesto, não saia, tá? Do hotel, não saia para as praças, para lugares onde está tendo esse tipo de protesto, porque são protestos violentos, minha gente, tá? Infelizmente, toda a Europa tá assim, né? E tá um caso muito sério, meu povo. Eu queria até falar sobre isso, porque, tipo assim, gente, eu acho que a gente tem que, cada um, né, defender
aquilo que acredita, né? Eu acredito, eu gosto de viver em um país livre, tipo, onde você pode ser aquilo que você, né, quer. Você quer ser cristão, você seja. Você quer ser, né? Tem muitas pessoas que não são cristão, mas às vezes tem outro tipo de religião, mas não quer ser muçulmano, minha gente. E o que está acontecendo na Europa, gente, é um movimento maior do que os protestos, tá? Eles estão já querendo entrar na política, né? E colocar suas regras, como já está acontecendo em Paris, pelo menos aquilo que eu sei, né? Eu vi uma deputada aqui falando que em Paris eles pediram que o filme da Barbie não fosse, como é que se fala? Não fosse ao ar nos cinemas. E infelizmente, né, as autoridades obedeceram, porque eles falam que o filme da Barbie é um filme que incentiva as mulheres a ser feminista e tal. Então, assim, gente, eu acho que a arte, ela influencia muito a nossa vida, com certeza, né? Portanto, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente assiste, mas eu não acho que é um caso de, né, proibir, de ser o Islã, né, o povo do islamismo, né? Eu acho assim, quando, na realidade, eu acho que quando a gente tá num país, a gente precisa respeitar a cultura desse país. Igual a gente é brasileiro, né? O Brasil é um país muito laico, país que tem pessoas de vários tipos de religião, né? E eu acho que o país tem que ser assim, gente, aberto, né? Para que as pessoas sejam, porque, por exemplo, eu vou dizendo isso aqui, talvez uma pessoa que é cristã aqui pode até se chocar, mas a gente não pode impor a nossa crença a ninguém, minha povo. A Bíblia fala que não é nem por força e nem é por violência, né? As pessoas que vão crer em Jesus, elas vão ser convencidas pelo Espírito Santo, não é por mim, não sou eu que convenço ninguém. Então, eu acho que a palavra, né, se as pessoas conhecerem a Bíblia, de sumar importância, para elas tomar a sua decisão, não para a gente impor, né, que elas têm que ser evangélica, tem que ser cristã. Não, ninguém tem que impor a nossa crença a ninguém, meu povo. As pessoas têm que crer por chegar essa clareza na mente. Todo ser humano, eu não fui convencida por pessoas, eu fui convencida pelo próprio Deus. A Bíblia fala sobre isso, né? Então, já o islamismo é diferente, meu povo. Ou você é ou você, né? Então, quando tá chegando essa situação aqui na Europa, na Itália, né? Eu acho que todo mundo tem visto aí. É muito preocupante, porque eles tiram o direito das outras pessoas, né? De seguir o que acredita, né? Tanto que a gente vê que os países dominados, né, por muçulmanos, países que têm sua religião dele, e eu respeito. Eu jamais vou sair daqui da minha livre, ainda que eu saí da minha livre espontânea vontade, né, tem gente que é cristão em outros países aí. Tá sofrendo, né, pode, né, ser, né, vocês entenderam aí, mas, não sei, às vezes a pessoa fala, eu recebi a missão de ir pra lá. Ok, minha gente, né? Você vai com uma missão, você já sabe que você tá indo se sacrificando a sua vida, né? Você pode não voltar mais. É diferente de você que escolhe um país, como aqui a Itália é considerado um país católico. Mas assim, eles estão querendo, né? Já entrar no parlamento, toda essa movimentação, gente, tem muitos aqui parlamentares que já está se levantando contra, né, as mesquitas, coisas assim, essa questão, eles dizem, eu acho certo, se você vai para um país, você tem que se adaptar à cultura deles e ponto final. Você não pode impor a sua cultura, o seu, né, a ninguém, gente. Eu acho que eles têm a cultura deles também, ninguém pode impedir que eles sejam muçulmanos, né, de chegar aqui e ser muçulmano, eu acho que ninguém pode impedir, mas que eles têm que respeitar a cultura do país. Aqui eu sou totalmente a favor, tá, gente? Então, se tiver alguém aqui que pensa o contrário, respeito, mas eu particularmente, a minha opinião é essa. Eu não posso ser, por exemplo, chegar aqui na Itália querendo impor a minha cultura, né? Ou a minha religião, se as pessoas querem conhecer a minha religião, amém. Eu posso falar da minha religião, mas não impor, né?
É isso que está acontecendo, infelizmente, na Europa, gente. É uma coisa muito séria. Eu acho que você que tem sua religião, ou que é cristão, que não concorda, você precisa, sim, observar muito o que está acontecendo, porque eu acho que daqui para frente vai piorar. E a gente precisa saber como é que eu tô contribuindo com isso, né, gente? Então, assim, quando eu ia na feira aqui, eu via uma coisa barata, uai, barato, 1 euro, 2 euros, 5 euros, né? E eu ia correndo comprar. Só que agora não, gente, tá? Eu vou comprar na mão de italianos, pessoas que são daqui do país. Isso é preconceito? Não, meu povo. Eu não quero alimentar esse esse movimento que tá tendo agora. Eu acho que quando tiver mais regras, se tiver, né, gente, que a gente não sabe o que tá por trás de tudo isso, se tiver regras, aí ok, tudo bem, mas se a gente vai vendo que a escalada tá grande, a gente precisa repensar onde é que eu tô contribuindo para isso, se posicionar, né? A gente precisa se posicionar, porque eu, particularmente, como uma pessoa cristã, minha gente, por mais que eu discorde, né, gente, de conflitos, né, entre um país e outro, mas eu não posso jamais concordar também com essa islamização de país que entra em outro país e querem que as coisas sejam como é no seu país lá, para sair do meu país para virar muçulmana. Então, gente, é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente precisa muito pensar sobre, pesquisar mais sobre a religião para entender, né, que não é só, eu achando bonitinho a modinha, eu vou me aderir a essa moda. É mais do que isso, minha gente, tá? Você tá tirando seus próprios direitos. Eles não são, por exemplo, se esse país aqui for lá no parlamento, pessoas muçulmanas que governarem esse país vai virar um país muçulmano. Daqui a pouco eles querem que a gente use véu, todo mundo, ou que tem que virar muçulmano, porque a questão da religião muçulmana é essa, as pessoas têm que ser muçulmano. Eles falam, tem uns que diz que não. Eu não sei, gente. Eu vejo gente falando assim, eu tenho amigos muçulmanos. Gente, eu acho muito difícil, né? Esses muçulmanos não devem ser muçulmanos de verdade, porque os muçulmanos que você vê na rua, as mulheres de véu, né? Eles podem simpatizar com a religião, mas o muçulmano mesmo, eles não se casam com pessoas que não são da sua religião. Eles não têm amizade já para não ter nenhum tipo de influência com relação aos filhos, sabe? Então não existe essa coisa de meio muçulmano, né? Pode ter aquele que simpatiza, mas o muçulmano de verdade, eles não têm nenhum tipo de relação, de intimidade, de amizade. Eles podem fazer negócio. Você vai no negócio muçulmano e te vende, mas você já percebe logo que eles não vão te dar um sorriso, não vão nem te cumprimentar. Eles têm sempre aquela cara de desprezo com a gente. A maioria, tá, gente? A maioria desse jeito. Eu conheci até hoje uma muçulmana simpática aqui. Ela era muito simpática, assim. Mas de resto, gente, eles têm uma cara muito de desprezo com a gente. Então é por isso que eu digo, mas eu não vou dizer que ela era simpática, porque, tipo assim, a gente estudava junto. Mas vou dizer assim, gente, se a gente... ela jamais me chamaria para ir na casa dela, eu tenho certeza. Ou para ter aquela amizade, você, né, ir na casa quando tem uma festa. É muito difícil a gente sair. Se acontecer, você pode ter certeza que essa pessoa não é muçulmana de verdade. É simpatizante, que elas não... Por exemplo, quando tinha festa, encontros, né? Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas é só para vocês entenderem como é que funciona a coisa. A gente estudava todo mundo junto, né? Todo estrangeiro ali, mas quando tinha encontros, né, da gente numa pizzaria, vamos reunir na pizzaria para comer uma pizza, nenhuma delas vão, tá? As muçulmanas, elas não vão, de jeito nenhum. Então, aquele que é muçulmano, eles não se misturam com outras pessoas, a não ser que você se converta à religião deles, aí sim. Mas se não, meu filho, eles não te dão, eles te olham com desprezo sempre, tá? Isso é a realidade, tá, gente? Quem não gostar e quiser até desinscrever do canal, olha, vai com Deus, mas essa é a realidade. E realmente, como eu disse, eu sendo cristã, não imponho a minha religião a ninguém. E não imponho, né, o cristianismo a ninguém, ser uma pessoa cristã. E também, gente, não quero que ninguém me imponha a sua religião, de goela abaixo, né? E como disse, muita gente está vendo aí
que infelizmente muitos italianos já estão despertando. Eu acho que mais da política mesmo, sabe? Porque eles estão querendo entrar no parlamento, mas eu acho que a população italiana devia despertar, porque se esse país aqui for tomado, o parlamento, gente, pelos muçulmanos, nós que somos cristãos, ou quem é de outra religião, ou quem é gay também, né, gente, que eles não aceitam, olha, tá mais ou menos enrolado, viu, gente? Não vai ser fácil, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa despertar, né, minha gente, pra isso aí. E é isso, meu povo, tá? Beijo grande pra vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.